Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz morre baleado no bairro de Piedade. Jovem assassinado em Passarinho com tiros de pistola. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 25 de novembro de 2022. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 9 assassinatos. 2 dos homicídios ocorreram no interior e 7 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco, do dia 1º de janeiro até agora, já foram registrados no estado de Pernambuco 2.896 assassinatos, sendo 1.626 no interior e 1.270 no Grande Recife. Motociclista morre em acidente na BR-101 Norte. A notícia com a repórter Juliana Oliveira. O acidente aconteceu no quilômetro 56 da BR-101 Norte, em Paulista. De acordo com a família, José Josivaldo de Oliveira, de 37 anos, estava de moto, no caminho voltando para casa, quando foi surpreendido pela caminhonete. Ele foi arremessado para baixo do veículo e morreu no local. O pai de Josivaldo esteve no IML para liberar o corpo do filho. Segundo ele, o motorista da caminhonete fez o retorno em um local proibido. Ele fez uma manobra muito imprudente, que aquilo não se faz. Esse tipo de manobra não se faz. Ele pegou na contramão do outro lado da BR. Ele quer justiça de todo jeito. Isso não vai ficar impune, não. Também de acordo com seu Josivaldo, o motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Podia estar embriagado, bêbado, isso pode ser uma informação. Se ele se apresentasse agora, ainda podia fazer um exame, ou sei lá. Mas a gente vai correr atrás, a gente vai, de todo jeito. Não vai ficar impune, não. Não prestou nenhum socorro, nenhuma solidariedade, deixou seu filho lá. Deixou lá. A Polícia Civil investiga o caso. Juliana Oliveira para o Bandeira 2. 2 rapazes ainda não identificados foram encontrados mortos com disparos de arma de fogo na rua Maria Farinha, no bairro de Camelo, em Pojuca. A polícia está investigando o duplo assassinato. Os corpos dos rapazes foram trazidos aqui para Recife para o Instituto de Medicina Legal. Um rapaz sem nenhuma identificação foi assassinado a bala na rua Professor Armando, no bairro de Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes, pertinho da barraca de Neném. A autoria e os motivos do crime também são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística. Agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Sérgio Ricardo. Samuel Bezerra da Silva, jovem com 23 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Rosa Pereira da Cruz, no bairro do Desterro, em Abreu Lima. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. Os policiais do 17º Batalhão estiveram no local, fizeram isolamento lá da área até a chegada das equipes do IC, do IML e do DHPP. De acordo com informações, Samuel Bezerra da Silva seria usuário de drogas, não trabalhava, cometia pequenos furtos justamente para manter o vício. O corpo dele foi encaminhado ao IML. Volião Wendel da Silva, um rapaz de 26 anos, residente na Avenida Central, no Barro, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Avenida Central, bem no terminal integrado de passageiros naquele bairro. Crime praticado por elementos desconhecidos. O corpo da vítima já estava em estado de rigidez, isso quer dizer que já fazia alguns dias da morte dele. O corpo foi encaminhado ao IML. Um rapaz que não conduzia nenhum documento de identificação, rapaz trajando uma calça preta, casaco escuro e com luvas pretas, ele foi assassinado a bala na rua Oswaldo Cruz, no município de Caetés, no agreste do estado, bem precisamente na Vila Araçá. O suspeito do crime, um tal de Zezinho do Gás, comerciante, e a informação apurada pela polícia que esteve no local é de que esse rapaz que morreu, ele estava com outros elementos em um carro Siena prata, teria tentado assaltar Zezinho do Gás quando tinha chegado no estabelecimento, e daí o Zezinho reagiu
e tomou a arma do sujeito, matando ele com a própria arma. O corpo do elemento foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Paulo Barbosa de Santana, de 46 anos, residente na estrada de Murupé, em Vicência, foi assassinado com disparos de arma de fogo em frente à residência dele, na rua Projetada, no bairro Novo, lá em Vicência. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Wanderson Tiago Ferreira da Silva, jovem com 19 anos, residente na segunda travessa do Cruzeiro, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, foi agredido a bala na rua Santa Rita, lá em Ponte dos Carvalhos, por um tal de bebê da 17, deve ser da rua 17. Os motivos são desconhecidos e o jovem Wanderson Tiago Ferreira da Silva foi levado para o hospital do Helder Câmara, lá mesmo no Cabo de Santo Agostinho. Jefferson Silva Vieira, de 40 anos de idade, entregador de gás. Ele foi atropelado na BR-110, no centro, em Petrolândia, por um carro branco de placa PEM 8106, cujo motorista fugiu do local, mas acabou preso pelo pessoal da Polícia Rodoviária Federal, que foi atrás. O elemento identificado como Adeilton Cordeiro Mergulhão. Ele foi encaminhado à delegacia de Palmares, onde foi autuado em flagrante, pois o entregador de gás, Jefferson Silva Vieira, chegou a ser levado para o hospital local, mas já chegou sem vida, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Polícia conclui inquérito sobre o caso de oficial de justiça morto a tiros na zona norte do Recife. A notícia com o repórter Emerson Pereira. Para a Polícia Civil, não restam dúvidas sobre o motivo e a autoria do crime que vitimou o oficial de justiça Jorge Eduardo Lopes Borges, que tinha 41 anos. O delegado Luiz Alberto, que esteve à frente da investigação, diz que a ex-companheira do oficial, a médica de 31 anos, foi quem mandou assassinar o ex-marido, por não aceitar que ele continuasse tendo contato com a filha do casal. Eles estavam com essa disputa judicial, né? E teve algumas decisões desfavoráveis à indiciada. E a gente percebeu que no dia 15 de agosto ela teve um agravo de instrumento que foi rejeitado pelo Pleno do Tribunal de Justiça, e no dia seguinte ela procurou um tio dela para que ele intermediasse junto a uma milícia para que desse cabo à vida da vítima. O delegado explicou que o planejamento do crime contou com a ajuda de 2 homens, que serviram como intermediários entre a ex-mulher do oficial e o assassino. Um desses intermediários, inclusive, era paciente da médica. Ela veio a saber que ele tinha sido solto recentemente, era um criminoso, já estava cumprindo pena em regime aberto pelo crime de roubo. E então ela começou a nutrir uma aproximação com esse paciente e confessou a ele o intento criminoso, ofereceu quantias, boas vantagens. Então, assim, ele aceitou, digamos assim, e começou a intermediação com outros criminosos para executar o crime. O oficial de justiça foi morto a tiros na estrada do Arraial, bairro da Tamarineira. Ele tinha acabado de deixar a filha na casa da ex-esposa. O crime foi no dia 4 de setembro. Na conclusão do inquérito, a médica, que foi apontada pela polícia como sendo a autora intelectual do crime, e também os 3 homens envolvidos na morte do oficial de justiça, foram indiciados por homicídio qualificado, pelo fato da mulher ter pago para que o executor matasse o oficial, e também por não ter dado chance de defesa à vítima. Tanto a médica quanto os outros 3 acusados permanecem presos. O inquérito já foi enviado para o Ministério Público. Emerson Pereira, para o Bandeira 2. Agenildo Francisco dos Santos, um homem de 50 anos de idade. Ele trafegava numa motocicleta chinela e vermelha quando foi atropelado e arrastado na BR-232 em Arco Verde por um caminhão branco de placa MUV 4883. Agenildo Francisco dos Santos morreu no local e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Severino Manuel da Silva, de 51 anos de idade, residente no sítio Gravatá, zona rural de Caruaru, no agreste do estado. Ele pedalava uma bicicleta
quando foi atropelado e morto na PE-95 no sítio Gravatá por um caminhão Mercedes-Benz amarelo de placa BAP-JE15. O corpo de Severino Manuel da Silva foi encaminhado ao IML lá mesmo em Caruaru. A jovem Vanessa Kathleen de Oliveira Silva, com 27 anos, foi baleada na Travessa Olinda, ou Rua José Ferreira da Silva, no bairro Santa Teresa, em Olinda, por um primo dela, um adolescente, que foi apreendido em flagrante logo em seguida. E ela, a jovem, foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Rapaz morre baleado no bairro de Piedade. Jovem assassinado em Passarinho com tiros de pistola. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal, você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados, dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira, Vice-Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Agradecendo a turma ligada aqui na Jornal, no Mercado Público, lá em Camaragibe, Paulo do Miúdo, Cecinha da Carne, Paulo do Queijo, Sandro do Queijo e também do Miúdo, e também a esposa do Sandro, Lega, e o filho Alexandre, e ainda o sobrinho Jean. No Mercado Público em Nova Descoberta estão lá Mr. Nelson, a esposa Ninha e os filhos professor Neferson e Nádia, da loja Bem Sensual. Neto do Veneza Water Park, lá em Maria Farinha, também está sintonizado com a gente. Em Abreu Lima, Dona Dora e os filhos Neemias e o meu xará Eliel. Fernando Marroco do ônibus e a esposa Marinalva, e também Tom da Quitanda estão no Alto José Bonifácio. O Manuel Biratá da Mortuária Caminho da Paz, em frente ao Hospital Getúlio Vargas. O professor Rivaldo está em Abreu Lima e o pai dele, seu Pedro Tempero, está no bairro do Nobre, em Paulista. No cemitério do Pacheco, DJ Biti, vovó Margarete e também o administrador Jorge Picão. O motorista aposentado Mota, ex-empresa São Paulo, e a esposa Gildete estão em Dois Unidos. Zé Geraldo é da Universidade Federal Rural de Pernambuco, lá do Cabo de Santo Agostinho. Também ouvindo a gente o cantor Zé Brau, que inclusive no dia 3 de dezembro será homenageado no Grito da República em Olinda, com a participação da dupla Caju e Castanha, e haverá inclusive um jogo entre os cantores também, os jogadores. Haverá quem for para lá pode ajudar levando 2 quilos de alimentos não perecíveis, e esse material será doado às pessoas necessitadas. Renato Costa Santos foi agredido a golpes de faca peixeira no bairro do Sancho por uma pessoa de identidade desconhecida e foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA do Curado, de onde foi em seguida removido para o HR. Felipe Lourenço da Mata, este foi agredido a bala no Parque Capibaribe, São Lourenço da Mata, por elementos desconhecidos e socorrido na emergência do Hospital da Restauração. A ocorrência foi registrada pelo pessoal do DHVP sob o comando da delegada Euricélia Nogueira. O jovem Caio Vinícius de Souza foi agredido a bala na rua Doutor Farias Sobrinho, no bairro Novo, em Olinda. Ele foi baleado por um desconhecido, levado para o Hospital Tricentenário e depois removido para o Hospital da Restauração. Cumprindo ordem de um mandado de prisão preventiva, a polícia capturou o elemento conhecido como Lázaro da Rainha, acusado de cometer vários assassinatos no distrito de Rainha Isabel, em Bom Conselho.
Um assaltante com várias passagens pela polícia foi preso na rua Mariópolis, no bairro Magano, em Garanhuns, no Agreste do Estado. Com o suspeito, foi apreendido um carro, um EcoSport, que havia sido furtado. Ivan Patrick Teixeira foi encaminhado à delegacia de homicídios, onde foi autuado em flagrante. Um empresário foi preso no bairro Heliópolis, em Garanhuns, acusado de tráfico de drogas. Vladimir Eugênio de Medeiros, ele tinha um mandado de prisão preventiva por tráfico de entorpecentes na Bahia. Ele foi recolhido ao sistema prisional. A polícia apreendeu uma adolescente de 15 anos acusada de ter assassinado a própria mãe, Tamires Maria da Silva, de 33 anos. Esse crime aconteceu no dia 22 de outubro na Vila Andorinhas, lá em Caruaru. De início, a polícia achava que a mulher tinha sido vítima de ladrões, mas a polícia, investigando o caso, chegou à conclusão, descobriu que a mulher tinha sido assassinada pela própria filha. Também estão ligados com a gente aqui na Jornal Daniela e os funcionários da Beca Burger, que fica na rua Itaquera IFCEP, também no IFCEP, Jean Carlos da Eletrônica, na Santiago Diesel, no Ibura de Baixo, Fernanda Delange e o pai Santiago, Fernando Mondionce e a família estão em Candeias, o advogado Vitor Veloso no bairro do Janga, na rua Estados Unidos, em Pau Amarelo, Paulo Dias, que é presidente das Catraias, e a esposa dele, Gláubia da Pizza, da Delícias da Gláubia, lá nos Estados Unidos. Zeca Pedreiro, a noiva Ivanice e o operador de áudio aposentado Ivanildo Queiroz estão na rua Tupiniquins, em Santo Amaro. O delegado Floriano Barbosa, paizinho, também Dodói, se recuperando, ele e a esposa Dona Zezé, na rua Frei Casimiro, em Santo Amaro, ligados com a gente na Jornal. Ronaldo Maqueiro também está ouvindo a gente, ele inclusive que hoje a partir das 8 horas da noite, na Casa Fogo do Oca, no sítio histórico de Olinda, vai se apresentar com a cantora Tânia Santos e também Nunes Baresi e a banda. A polícia prendeu um suspeito da morte de um idoso a pauladas em Garanhuns, no Agreste do Estado. Rodrigo Pereira de Oliveira, 31 anos de idade, já estava com mandado de prisão preventiva. Ele passou pela delegacia, foi recolhido ao sistema prisional. Um homem de 50 anos de idade foi preso no sítio Malambá, município de Águas Belas, no Agreste do Estado, acusado de estupro contra 2 netos de menor idade. Que situação! O mandado de prisão foi cumprido por agentes da delegacia local, com apoio da Polícia Militar. O tarado passou por audiência de custódia e foi recolhido ao sistema prisional. Um acidente na PS 52 em Nazaré da Mata causou ferimentos em um policial militar do Corpo de Bombeiros, o sargento Aloysio Pereira da Cruz, de 34 anos. Ele dirigia a viatura do Bombeiros, que colidiu com um trem-minhão. O militar ferido foi socorrido na unidade mista Chateaubriand, em Carpina. Um jovem foi preso por tráfico de entorpecente e loteamento vaquejado em Aliança. José Márcio da Silva, ele estava com 14 papelotes de maconha e foi encaminhado à delegacia em Nazaré da Mata. Um homem foi preso próximo ao parque de eventos vereador e radialista J. Cândido, no bairro do Cajá, em Carpina. Hércules Antônio da Silva Souza era conhecido como ladrão de cabos de internet. Mais um, né? Esse pessoal que vinha agindo constantemente lá na cidade de Carpina. E esse sujeitinho aí, o Hércules, né? Ele já estava queimando os caibos quando a polícia chegou. Ele ia queimar tudinho para aproveitar os cobres. Ele e o material, o que restou, né? Foram encaminhados à delegacia de Nazaré da Mata. Um usuário de drogas foi detido na Avenida Joaquim Pinto Lapa, no bairro Santo Antônio, em Carpina. Damião Pereira da Silva França foi encaminhado à delegacia em Nazaré da Mata. Um ex-presidiário foi preso com a faca peixeira na cintura na Avenida Chateaubriand, no bairro Santo Antônio, em Carpina. Adenilson Alves do Nascimento foi encaminhado à delegacia em Nazaré da Mata. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje. Sexta-feira, sextou. Sandro Baixinho de Ouro Preto está aniversariando. Haverá uma festa com os amigos dele, entre eles Maninho do Cartório. Patrícia Musa, ela é esposa do vereador de Olinda, Ricardo Souza. Vão participar da festa
os amigos da família, o comissário Cláudio Nosso, da 4ª etapa do Rio Doce, Dona Estela, e também os filhos, entre eles o Júnior Cabeção. E haverá justamente um churrasco com direito a uma buchada, com a presença também de João e Robinho. Agora, aniversário é um casamento que vai acontecer hoje a partir das 5 horas da tarde, casamento de Dário e Rosineide. Rosineide, que é filha de Fátima de Beberibe. A festa vai ser explosiva. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje os sargentos Paulo Matos Barbosa Filho e Dário Corrêa Nunes, o cabo Aldeci Feitosa de Souza, as pensionistas Linete Pereira da Silva, Iracema Lúcia Pereira de Lima, Maria de Lourdes Maurício Gonçalves, Valdenice Benedita Pantaleão e Rosali Romão da Silva Furtado. E quem também está aniversariando hoje é o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o doutor Antônio Carlos Alves da Silva. Policiais militares da Cipmoto tiraram de circulação uma grande quantidade de entorpecentes das ruas da Várzea, na zona oeste do Recife. A equipe fazia rondas pelo bairro quando recebeu informações de populares sobre um grupo traficando drogas na rua João Salles de Menezes. Ao fazer a checagem, o efetivo visualizou alguns suspeitos praticando o comércio ilegal. Ao notar a chegada do policiamento, os suspeitos escaparam pelos becos das redondezas. Durante a fuga, um dos envolvidos deixou cair uma sacola plástica com 820 pedras de crack. Material foi encaminhado à central de plantão da capital em Campo Grande. Uma mulher que havia comprado 2 pedras de droga momento antes do flagrante também foi levada para a unidade policial. Contra ela foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência por posse de entorpecentes. Policiais militares do 1º BIESP prenderam um suspeito e recuperaram uma motocicleta roubada no início da semana em Caruaru, no Agreste Central. O batalhão foi informado sobre a localização do veículo, que foi abandonado em um terreno baldio na rua Elvira do Nascimento, bairro João Barreto. Populares disseram ao efetivo que um homem havia deixado a moto no local e entrado numa residência da mesma rua. A equipe foi até a casa indicada e identificou o envolvido, que assumiu o assalto, no qual usou de ameaça à violência. O homem e o veículo foram conduzidos para a delegacia de plantão, onde a vítima reconheceu o homem como sendo o autor do crime. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz morre baleado no bairro de Piedade. Sérgio Mendes Lucena foi alvejado com disparos de arma de fogo na Avenida Bernardo Vieira de Melo, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. O crime aconteceu na madrugada de hoje, pouco depois das 3 horas. Levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de Barra de Jangada, Sérgio Mendes Lucena não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Uma equipe do DHPP, sob o comando da delegada Euricélia Nogueira, esteve investigando o caso. O corpo de Sérgio Mendes Lucena foi removido da UPA de Barra de Jangada para o Instituto de Medicina Legal. E atenção! Jovem assassinado em Passarinho com tiros de pistola. Rainer Beco Cavalcante, jovem com 27 anos de idade, foi assassinado com tiros de pistola na rua Governador Eduardo Campos, bem pertinho do bar do Barrão, na estrada de Passarinho, em Olinda. Crime de autoria e motivos desconhecidos. O corpo de Rainer Beco Cavalcante, o jovem de 27 anos, foi encaminhado ao IML. Depois do levantamento procedido por equipes do IC do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Sérgio Ricardo. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua no plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.